Queridos e amados estudantes da Carta aos Romanos, quero fazer primeiro, nesse primeiro vídeo, um resumo do que nós estudamos até então, do capítulo 1 até o capítulo 4 da carta. Paulo escreve essa carta de modo único. É uma carta especial. Muitos têm tropeçado nessa carta porque não compreendem a sua totalidade e se confundem com capítulos que são um pouco difíceis. Como diz o nosso querido Paulo apóstolo, que há coisas difíceis que os indoutos inconstantes distorcem para sua própria perdição. Não somente isso que Paulo escreveu em Romanos, mas nas demais escrituras também. Pedro diz isso. O capítulo 1 é a introdução de toda a carta. O grande tema da carta é o Evangelho da Salvação, que Paulo chama esse evangelho de Deus. Ele chama de evangelho acerca do seu filho, ele chama de o evangelho, ele chama até de meu evangelho. Por quê? Porque Paulo é o campeão do evangelho. 70% das referências do Novo Testamento acerca da palavra, contendo a palavra evangelho, são de Paulo. Então, no capítulo 1, ele quer visitar os irmãos, que ele quer que eles compartilhem com eles, ele quer compartilhar com eles algum dom espiritual para que haja edificação mútua, que vê a simplicidade e humildade de Paulo. Ele fala do Evangelho de Deus, ele fala do chamado dele, do chamado dos irmãos, do chamado da igreja, né? Em suma, todos somos chamados. E especialmente no versículo 16 ou 18, que é o coração do capítulo, ele diz que primeiro ele quer ir a Roma para compartilhar o evangelho, porque ele estava pronto para fazer isso. E segundo, ele diz que não se envergonhava do evangelho. Por quê? Porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Né? Por quê? Porque no evangelho de Cristo se revela alguma coisa descoberta no evangelho de Cristo. E essa descoberta é a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o meu justo viverá pela fé. A justiça, digo eu, é aquele diamante precioso perdido pela igreja, da multifacetada beleza da justiça de Deus. A igreja tem perdido essa mensagem porque ela deixou de pregar essa mensagem. E Paulo mostra que o evangelho revela a justiça de Deus. Por quê? Porque dos céus, ele diz, a justiça, não me envergonhe do evangelho, porque nele se revela a justiça de Deus de fé em fé. Então, a fé é o modo pelo qual você alcança a salvação através da justiça. Ou seja, Deus te justifica, Deus te declara justo, Deus imputa a justiça de Cristo a você, no momento que você crê no Evangelho, crê na obra de Cristo. Por que a justiça é essencial? Aí Paulo vai dizer que, no versículo 18, porque dos céus se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então, a ira, ela se manifesta contra o pecado. Impiedade e injustiça. Impiedade é a falha da piedade, é não
praticar a piedade, e a piedade é o conhecimento de Deus. Então, impiedade é todo pecado contra Deus. Eu diria, resumindo nos 10 mandamentos, nas tábuas da lei. Os primeiros 4 mandamentos se referem a Deus: não terás outros deuses, não farás imagem, guarda o sábado, né? Não tomarás o nome do Senhor em vão. Todos, quando você quebra qualquer um desses mandamentos, você pratica impiedade. Injustiça é todo mandamento que se refere ao seu relacionamento com o seu próximo. A impiedade na tábua da lei, definida nos 4 mandamentos que eu citei, se resume num grande mandamento: amarás o Senhor de todo o teu coração. E a injustiça se resume num mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando você falha nesses mandamentos, na impiedade e injustiça, a ira de Deus vem sobre a sua vida. Então, a ira de Deus está sobre todo homem, porque todos pecaram, Paulo vai dizer mais à frente. Então, o que é necessário? Foi necessário que Jesus experimentasse ou provasse a morte por todos nós, de modo tal que a ira de Deus caiu sobre ele completamente naquela cruz. E assim sendo, podemos ser justificados. No final, na sequência do capítulo 1, ele vai mostrar que estado que o homem chegou, né? Deus os abandonou, Deus entregou a disposições mentais reprováveis. Ele vai dizer da revelação da natureza, porque o homem é indesculpável por causa dos céus manifesta a glória de Deus. Então ele claramente pode ver tanto o poder de Deus como a divindade de Deus pelas coisas criadas. Mas essa revelação de Deus ser o Criador não é suficiente para salvar. Aí Paulo vai mostrar que o homem caiu em depravação, e ele faz aquela lista de pecados tremendos, especialmente os gentios. Mas no capítulo 2, ele mostra o judeu, que o judeu também está debaixo da mesma condenação. Então o judeu não pode julgar o gentio, porque ele também pecou, ele também é um pecador. E o capítulo 2 é um capítulo brilhante sobre o juízo de Deus. Eu intitulei como justo juízo de Deus. Ali naquele capítulo, Paulo vai falar vários modos pelos quais o homem vai ser julgado. Ele vai ser julgado segundo as obras, ele vai ser julgado segundo a ira acumulada, ele vai ser julgado de muitas maneiras. Lá tem 7 princípios que eu te encorajo aí no capítulo 2 e descobri-los, os 7 pontos pelos quais o homem será julgado. No capítulo 3, ele vai entrar com uma objeção, ou ele começa com uma pergunta: será que o judeu teve alguma vantagem? Qual a vantagem do judeu? Ele ia perguntar. Ele diz: muita, de toda maneira, porque eles receberam os oráculos de Deus, eles receberam a palavra de Deus, eles receberam a lei, é a lei que foi dada aos judeus, a palavra, as escrituras, o Velho Testamento, tudo tem uma função muito especial, de apontar para Cristo, de servir de tutor, de aio que conduzisse o homem a Cristo. Por quê? Porque a lei mostra o estado pecaminoso do ser humano. E ainda no capítulo 3, ele vai entrar com a grande doutrina, grandes doutrinas, as quais a principal seria a justificação pela fé, que é o modo pelo qual Deus salva o homem, né? Justificando-o pela fé. Ele ainda vai falar da doutrina da expiação no sangue, que o sangue de Jesus vem cobrir, né? Como havia no propiciatório, quando o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos e cobria o propiciatório com sangue, significava que
uma oferta foi realizada e Deus foi aplacado e uma propiciação foi feita, além da expiação que é a própria cobertura. E aí ele entra no capítulo 4 e vai nos mostrar no capítulo 4 que Deus sempre agiu com a humanidade no princípio da fé. E ele dá o exemplo de dois grandes homens de Deus da velha aliança, Abraão e Davi. Abraão diz em Gênesis 15:6, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Imputado é uma palavra muito especial. Imputado significa que você coloca na conta de alguém. Você imputa a alguém algo. No caso, a fé de Abraão lhe foi imputada como justiça. Porque ele creu quando Deus o chamou, ele deu uma visão, ele chamou para servi-lo, lhe chamou para, através dele, ter uma nação, através dele ter um povo, através dele ter um povo espiritual que ia seguir os passos de fé de Abraão. Isso ele mostra no capítulo 4. Ele mostra também que Deus agiu do mesmo modo com Davi, porque Davi diz, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Ou seja, Deus imputa a justiça. Imagina se Deus imputasse os seus pecados diante do juiz, quando ele for julgar o homem. Nós todos estaríamos irremediavelmente perdidos. Mas Deus não imputa o pecado a quem crê, a quem recebeu o dom de crer. Deus imputa a justiça de Cristo. E ele termina o capítulo 4, quero ler aqui o finalzinho do capítulo 4, ele termina de modo maravilhoso. Diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E Abraão estava certíssimo de que o que tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso também lhe foi imputado como justiça. Além da própria fé lhe ter sido imputada, ele também creu que Deus era poderoso para fazer o que ele prometeu. Então, a fé em crer no poder de Deus e na fidelidade de Deus também lhe foi imputada como justiça. Ora, e mais, não só por causa de Abraão, que está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para nossa justificação. O que significa que ele ressuscitou para nossa justificação? A ressurreição dos mortos, como a gente viu no capítulo 1, que Deus fez um decreto. Quando ele ressuscitou o filho, Deus diz, tu és meu filho, eu hoje te gerei, conforme o Salmo 2. Então, a ressurreição dos mortos é o atestado da veracidade, é o atestado que Deus aceitou o sacrifício do filho. Então, por isso que está escrito aqui que ele ressuscitou para a nossa justificação, porque sem a ressurreição não havia aceitação da redenção, da expiação e de ele ter tomado da propiciação, e assim Deus pôde nos justificar, e assim Deus pôde nos salvar completamente. Então, ele ressuscitou para nos justificar. Então, vou terminar esse vídeo aqui. No próximo vídeo vamos falar somente do capítulo 5. O Senhor te abençoe. O Senhor abra o seu coração para que a palavra dele entre no seu coração e produza fruto. Amém.